Olá, meu nome é Camila Inácio e você está no Pod Plurais, o podcast da consultoria Mentes Plurais. Pod Plurais é um lugar que é um catalisador de temas e pessoas plurais, onde a gente sempre traz temas que são importantes e que merecem ser elevados a outros patamares, sempre em construções cheias de respeito e de inclusão também. Bom, eu vou me audiodescrever, porque aí eu tô louca para chegar logo na pauta de hoje, mas eu não posso pular essa informação tão importante. Eu sou uma mulher negra, tô sentada aqui em frente a uma mesa bem característica de podcast, com esse microfone que eu adoro, dá um tom especial. Tô com uma blusa bem brilhante hoje, uma regatinha aqui, uma blusa de alcinha. Hoje eu tô com os cabelos soltos, um pouco volumosos, tô tentando fazer ele ficar mais volumoso, mas tô nesse processo ainda. Tô com meu óculos de sempre, a minha armação bem grande, dourada, e o meu batom assinatura, que é um batom vermelho que eu tanto amo. Bom, agora que estamos todos na mesma página, propriamente apresentados, eu tô louca para abrir a câmera e trazer as minhas convidadas de hoje. Vocês não estão preparados? Vocês não estão preparados? Antes disso, eu preciso agradecer a Ben & Jerry's, que está aqui no estúdio junto com a gente. Ben & Jerry's chegou nessa parceria e trouxe um monte de sabor e ativismo em vários pedacinhos deliciosos aqui para o estúdio. Obrigada, Ben & Jerry's. As nossas conversas estão muito mais gostosas agora com essa chuva de sabor. Como prometi, nossas convidadas de hoje. Super Maite Schneider, muito obrigada por ter vindo. Ana Paula, maravilhosa! Gente, não sei se deu para entender. A potência. Nosso tema de hoje, essa mesa tá pequena para falar sobre feminismo é para quem? Como eu já tinha dado spoiler na semana passada, eu fiquei até arrepiada. Se vocês não viram ainda o episódio da última semana, volta lá, assiste com a Ganzaroli, a gente falando sobre sexo frágil. E aí depois vocês vêm aqui e assistem a gente falando sobre feminismo é para quem. Essa construção é importante porque a gente está fazendo uma série de programas sobre o Mês Internacional das Mulheres. E assim, de que mulheres a gente está falando, né? As mulheres não são seres universais, a gente sabe disso. E a gente sabe que quando a gente fala mulher, o nosso padrão ali, aquele que a gente foi ensinado a pensar, traz só um tipo de mulher. Então, tá feita a abertura do programa de hoje. Vou pedir para vocês se apresentarem quem são vocês dentro e fora do LinkedIn e daqui para frente a mesa tá aberta, gente. Aquela amiga nem usa muito o LinkedIn, meu Deus. Usa que eu sei. Amiga, muito raramente, mas vamos lá. Eu sou a Ana, eu sou fotógrafa, né? Dentro do LinkedIn eu sou uma fotógrafa lifestyle e tenho um projeto social voltado para mulheres empreendedoras na periferia, chamado Mulheres no Corre. E fora do LinkedIn, gente, que difícil, né? Eu sou uma mulher mochileira, eu amo viajar esse mundão, já viajei uns 13 países já na minha conta aí, graças a Deus tá aumentando. E eu sou uma pessoa ativista, sou feminista, tento ao máximo aí conciliar as coisas que eu mais gosto no meu dia a dia, mas sempre incluindo essas pautas importantes, né, pra gente fomentar e quebrar o tabu aí de muitas pessoas. Uhum. Eu sou uma mulher negra, tenho 1,70, cabelos cacheados na altura do ombro, pretos também. Estou maquiada, usando ombro elipse nos meus lábios. Estou com uma calça branca, um tênis branco e uma blusa meio coral. Acho que é isso. Eu sou uma pessoa branca, meu nome é Maite Schneider, sou uma pessoa branca, tenho... Agora estão louros os cabelos, né? Porque a gente vai passando, os brancos vão vindo, então agora ela tá indo para este loiro, mas eu já fui morena, já fui ruiva, já fui de todas as cores possíveis e imaginárias, tenho olhos claros, verdes, né? Porque todo mundo fala que é azul, eu falei, é verde. É verde, não confunda. Verde é mais raro, né? Só 2% das pessoas, é o mesmo número de pessoas ruivas que tem olho verde. Eu falei, então me deixe nessas porcentagens minoritárias, né? Eu tô tão agora a estar em grupo minorizado, que eu falei, me deixa na de olho verde, não busque que é de azul, que é de azul é a maioria, né? Então, de olhos verdes, eu tenho 1,76 m de altura, sou uma mulher trans, sem deficiências. Estou usando também um verdinho aqui, que hoje eu vim toda na cor esperança, porque hoje foi dia de pegar meu visto. Você falou em viagem, eu também tô expandindo meus horizontes. Hoje foi dia de pegar visto americano, né? O mais temido e o mais difícil. Trouxe meu leque para acompanhar vocês hoje aqui também, com as cores do arco-íris, para trazer essa nossa diversidade toda, né?
E também sou uma escorpiana com ascendente escorpião, lua em escorpião, então sou tripla escorpiana, nascida lá no começo dos anos 70. E dentro do LinkedIn, eu sou apaixonada por LinkedIn, né? Eu sou a primeira pessoa trans a ser LinkedIn Top Voice, isso lá em 2019, né? Então muita coisa aconteceu, hoje a gente tem mais pessoas trans que são LinkedIn, ainda bem, é uma plataforma que está sempre evoluindo. Eu não vou dizer que é a plataforma que eu mais vou, porque hoje em dia eu acho que eu tô mais no Tinder do que no LinkedIn. Gente, uma mulher solteira. Eu devia perguntar quem é você dentro e fora do Tinder. Né? Eu falo, gente, eu acho que eu vou mudar. Aos 52 anos eu tô com pressa, né, pra isso. Mas é a segunda plataforma que eu mais uso, o LinkedIn, que mudou minha vida numa série de coisas, né? Mas eu sou uma pessoa que ama descobrir potências dentro de mim, que amo descobrir espaços dentro de mim. Então eu sou sempre muito curiosa, xereta. Amo descobrir esses espaços, né? E como profissionalmente eu sou uma pessoa que sou consultora de empresas, já passei por mais de 2.400 empresas. Sou cofundadora da Transemprego, que é um projeto de empregabilidade de pessoas trans, da Somos Diversidade, da Integra Diversidade também, que é uma consultoria só de mulheres diversas também, trazendo essas potências e diversidades para o universo corporativo. Sou madrinha da maior casa de acolhida de São Paulo, que é a Casa do Florescer, enfim, um monte de coisa. Sou uma inquieta, sou uma professora de diversidade, equidade e inclusão da ABERJ, sou escritora de 2 livros. Tá aqui, ó, acabei de ganhar. Sou autora de 2 livros de diversidade, coautora, então sou uma inquieta. Sou uma atriz também, né? Estou aí na segunda, quem tem Netflix, eu tô na segunda temporada de Volta aos 15 com a Maísa. Que então legal! eu tô nesse De Volta aos 15. Assistirei. Tô gravando um novo filme do diretor Daniel Ribeiro, que foi o cara que levou um filme pro Oscar. Hoje eu quero voltar sozinha. Ele que foi o diretor que nos representou num dos Oscars também. Eu tô no novo filme dele, que é Amanda e Caio. Então, sou uma xereta de todos os lados. Que legal! Essa eu não sabia. Tá vendo? Olha como a gente é plural, né? Olha, demais. Eu amei. E um prazer estar aqui. Tava na contagem regressiva. Ai, obrigada, gente. Olha, essa mesa eu tava esperando muito. Acho que vocês vão entender. E acho que todas as mulheres que... Ou não necessariamente mulheres, todas as pessoas que pensam em equidade, em inclusão, em diversidade, enquanto tá na hora, né, da gente falar sobre esses assuntos com verdade, com o peito aberto, sem esquivar, acho que quem tem esse pensamento vai entender o quanto eu estava ansiosa para trazer essa mesa. Porque são assuntos que assim, a gente precisa levar para frente. São assuntos que, como eu sempre falo, né, quando eu vou nos clientes, deixa a gente vulnerável, sem dúvida. A gente questionar os nossos lugares de privilégio e assumir os nossos preconceitos e falar, puxa, mas eu já tô fazendo um pouquinho, não tá bom? Não tá. A gente sempre vai ter algo mais que precisa ser feito, a gente sempre precisa buscar outros lugares para diminuir essa desigualdade tão grande, né? Gente, até... Porque só em 2023 é que a gente teve uma lei para dizer que um homem que faz exatamente a mesma coisa que eu faço não pode ganhar mais do que eu. Então, é esse tipo de questionamento. Então, Você viu a pesquisa do Fórum Mundial, né? Que pessoas, vai demorar com tanto de... Mesmo com as ações afirmativas que a gente tem, que muita gente acha que é muita ação afirmativa, que a gente está indo super bem, mesmo levando-se em conta essas ações afirmativas, vai demorar 137 anos para essa tal equidade salarial entre gêneros. Isso na nossa velocidade, é por isso que não tá bom, né, amiga? É por isso que a gente precisa acelerar muito mais. Precisa. Quem tem paciência de esperar 137 anos pelo justo. E de leis também, né, cara, da mulher, ter a decisão de pôr ou não um DIU, ou de fazer aquela cirurgia pra laqueadura, que o homem tinha que autorizar a mulher. Pô, que loucura. Isso foi recente, inclusive. Exato. É um passado recente. Então, assim, pô, que mundo que a gente tá vivendo que isso não foi pauta antes, né? Exato. Quantos de nós? E isso seria muito mais demorado se não tivesse luta lá atrás também, né? Exato. A gente tá fazendo a continuidade. Exato. Quando a gente fala sobre o que a gente tá fazendo hoje e o que a gente vê de discussão pro futuro, fazendo uma ponte no que a gente falou agora, eu não consigo deixar de pensar em tantas matérias que a gente lê por aí no LinkedIn, onde a gente estava falando até agora. Alô, LinkedIn, olha esse nome aqui. Vamos patrocinar esse podcast. Alô, LinkedIn. Tinder também. Tem espaço aqui. Como a gente lê, falando, diversidade e inclusão não é mais importante.
Falar sobre equidade deixou de ser moda. As empresas não têm mais essa obrigatoriedade de pensamento. Eu acho isso um retrocesso. Eu, de verdade, eu acho que isso é ler até a página 2 o que eu considero um dos maiores movimentos sociais das últimas décadas, que é o levante ali dos grupos que foram socialmente minorizados. Não estou falando de população, estou falando de lugar social, que foram minorizados e que, poxa, agora rolou esse levante de tipo, não, vamos atrás daquilo que é nosso. Então sempre vai ter um artigo ou outro falando, não é mais importante. É sim. E aí dentro desses recortes todos, quando a gente fala sobre mulheres, gente, abre o leque da Maite, um leque tão extenso, é tanta coisa pra gente falar, porque assim, quando a gente fala, tá, então 1920 as mulheres estavam lutando pelo direito ao voto, as sufragistas. E as outras mulheres? As mulheres trans estavam aonde? As mulheres pretas estavam aonde? Tentando se libertar da escravidão ainda. As mulheres trans nem estavam. E a gente estavam se escondendo ainda. Nem ir tão longe, né? A gente, mesmo nos dias de hoje, se a gente for pegar, né, amiga? Se a gente for analisar, por exemplo, a gente conversando aqui agora, nesse exato momento, nasceu uma série de fêmeas, XX, né? Acabaram de nascer várias, nesse mesmo, em São Paulo mesmo, acabou de nascer várias, porque a gente já passou de 8 bilhões de seres no mundo, né? Então, 8 bilhões de diversidades no mundo, dessas potências. Eu sempre falo que a diversidade é a maior igualdade que a gente tem como humanidade. Sim. Então, neste exato momento que você nos assiste, já pipocou 2 fêmeas XX. Só que uma nasceu numa classe social e outra nasceu em outra. Só por conta da classe social, essas mulheres não vão ter as mesmas mulheridades respeitadas em termos de acessibilidades, em termos de direitos e em termos de garantias constitucionais sobre suas mulheridades. Então isso já vai fazer com que essas mulheres sejam totalmente diversas, com acesso à saúde diversas, com acesso à educação, com acesso à possibilidade de conectividade, de acesso a essas possibilidades, a mercado de trabalhos e coisas diferentes. Nascendo hoje, em 2024. Já não são mesmas mulheres. E aqui acabou de nascer uma outra, uma tribo indígena, que ser mulher vai ser um outro referencial do que é. Então a gente não precisa nem voltar outra a experiência. 1920, né? A gente pode pegar castas diferentes, a gente pode pegar recortes e interseccionalidades diferentes que já vão dar, dentro dessas construções, várias mulheridades e vários acessos que vêm através dos lugares onde elas vieram, né? Então é tão louco isso, né, Camila? Que eu falo, gente, como a gente fala de diversidade como potência, mas como a gente está longe de trazer essas diversidades com equidade, né? Exato. Então, é o que a gente aprendeu. De novo, vou mencionar isso. Eu mencionei isso na semana passada, vou mencionar de novo. Aprendi com o professor Hélio que nada mais desigual do que a gente falar sobre igualdade. A gente precisa falar sobre equidade, né? E a equidade, eu tô voltando... Eu vou até voltar 2 passos ali, pra gente colocar, assim, todo mundo que tá ouvindo no mesmo andar ali. Eu quero ouvir de vocês o que é o feminismo para cada uma de vocês e como foi esse estalo de ação para vocês se debruçarem dentro desse tema. Porque aí a gente consegue entender, né, o que é para cada uma e como a gente consegue se unir dentro desse guarda-chuva gigante, né? Feminismo... Eu era feminista antes mesmo de saber que o feminismo existia, né? Eu cresci numa família na periferia, né? E sempre via minha mãe levando um prato pro meu pai jantar. E eu ficava assim, consternada, tipo, o que você tá fazendo, né? E quando eu comecei a namorar, levar as namoradinhas pra casa, minha mãe tinha a mesma fala. Não, faz um prato pro fulano, leva não sei o que pra cima. Eu falei assim, não, ele tem perna, ele vai levantar, ele vai lá pegar e tal. E minha mãe falou assim, você não pode ser assim, não sei o que. Né? E aí já começou a acender ali um negocinho, né? Contando também que por conta de religião, então a gente vai absorvendo algumas coisas, como você deve ser submissa ao homem, você deve servi-lo, né? Então eu cresci ali nessa coisinha. Só que eu sempre fui muito, por quê? Mas por que tem que ser assim? Por quê? E na minha bolha não tinha muitas pessoas que falavam, não, realmente, não precisa. Eram umas pessoas que realmente falavam assim, não, acho que tem que ser assim mesmo. Eu falei, não, gente, isso aqui tá errado, isso aqui tá estranho e tal. E quando eu comecei a sair do mercado de trabalho, quando eu virei fotógrafa,
eu tive que ir para uma questão de entendimento também das classes sociais e das bolhas onde eu ia me inserir, onde meu público de repente poderia estar. Eu comecei a estudar. E aí eu vi que existia o feminismo. E aí quando eu li, eu falei, gente, mas é a mesma coisa que eu faço, que eu tenho alguns entendimentos. É a mesma coisa. Então eu sou feminista. E aí eu comecei a entender que o feminismo, a partir do momento que você fala que você é feminista, as portas se fecham. Não é todo mundo que vai falar assim, nossa, que legal, então você é feminista. Não, as pessoas vão te olhar assim como se você fosse uma pessoa, não sei te explicar, assim, outra dimensão, né? Assim, nossa, a pessoa aqui vai contra os nossos, né? Então não vamos nos misturar, né? Então quando eu comecei a ter a dimensão do que era feminismo e do que eu aplicava, e aí eu falei assim, nossa gente, mas por que tem tanto receio, tem tanto tabu de uma coisa que a gente tá lutando pra nós, né? E hoje em dia, entendendo mais sobre o feminismo, ter estudado muito sobre o feminismo e ter aplicado ele no meu dia a dia, porque é por isso que eu tenho um projeto social voltado para mulheres, que eu aplico, que eu vejo a mudança, passinho de formiguinha, né? Mas hoje a minha mãe não tem mais aquela mentalidade de levar nada para homem, para servir o meu pai, até porque eles estão separados, mas assim, ela não tem mais aquela mentalidade do eu tenho que fazer. Então eu entendo que ela foi inserida numa sociedade muito patriarcal. Acho que a geração da minha mãe foi a que mais sofreu. Eu sofri, né? A minha filha provavelmente vai sofrer, mas em pequena escala, não tão em larga escala quanto a minha mãe, né? Então eu vejo essa evolução, mas a gente ainda tem muito que evoluir, porque ainda é um tabu você falar sobre feminismo. Eu sei que eu perdi clientes ao colocar na minha bio que eu sou fotógrafa feminista. Eu sei disso muito bem, porque tem gente que fala assim, não, eu não vou contratar uma fotógrafa feminista porque ela vai contra o que eu acredito. E na verdade... Acho que as pessoas pensam que você vai tirar a feminilidade da foto, da imagem, e fazer umas fotos desse tipo, não é isso, tem né? um tabu muito grande, cara, de tipo, feministas só são pró-aborto, servem pra ficar sem blusa na rua, e querem deixar pelo na axila, odeia homens. Odeiam homens. Falei, cara, não, Alguns não é sim. isso. Alguns sim, eu tenho que falar que é verdade. Não, Alguns sim, é verdade. mas assim, não numa massa de excluídos, né? Exato, né? Então, assim, há muitos tabus que a gente tenta e não vou falar, nós feministas estamos cansadas, porque eu não debato mais, é uma coisa que eu falo assim, tá bom. Escolhi minha batalha, né? Escolhi minha batalha com quem travar. Porque se é uma pessoa totalmente ignorante e ela não entende, como já teve algumas amigas minhas que hoje elas compreendem, elas não julgam mais a forma como eu falo de alguns assuntos, elas entendem e elas respeitam, né? E eu sei que tem pessoas que não vão respeitar, né? Então, as pessoas que não respeitam são pessoas que têm acesso à informação e não procuram porque não quer. Então, por que eu vou puxar essa pessoa, assim, pra me estressar, acabar meio que, talvez até uma síndrome da impostora, invalidando a minha luta, achar que eu não tô fazendo uma coisa... é mimimi. Não, eu acredito no meu propósito, né? Eu sei por que eu estou aqui, estou lutando por isso, eu tenho um propósito. E às vezes tem pessoas que você tem que escolher a batalha, porque você acaba drenando uma energia, fica desgastante, entendeu? Então, eu acho que eu expliquei. Eu acho que é um pouco parecido, né? Incrível, né? Várias mulheres que eu converso isso com muitas mulheres de lugares diferentes e de encontros diferentes, né? Eu dou muita palestra também, né? Eu sou palestrante, então... Só ano passado foram 726 palestras que eu dei, né? Então é muita gente, literalmente, dentro, fora do Brasil, tudo. Então eu sempre pergunto para entender essas realidades, meio assim, mas é muito, como falou, é um lugar de se descobrir antes mesmo de saber que tem um nome, né? Assim como a questão trans, né? Na minha época, muito menos ainda, porque era uma época que você não tinha nem internet, né? Então, então era muito mais difícil, né? Eu tinha um irmão mais velho, que era o Guilherme, minha irmã mais nova, que era a Sabrina, eu era do meio. Então eu sabia que ser menino era ser... e ter atitudes como as do meu irmão. E ser menina era como a da Sabrina e da minha irmã. Imagino. Então, pra mim, era muito claro que era ser um e outro. E eu, que entre aspas, todo mundo falava, seja igual ao teu irmão, mas me identificava com as coisas do universo da minha irmã, desse comportamento, de brincadeiras, de tudo. Eu falava, mas como que pode? Eu não consigo ser ele, é um sofrimento. E não posso ser ela, porque isso é pecado, né? Que eu também tinha um lado religioso muito forte, que a vida inteira eu estudei no colégio franciscano, era de Curitiba, né? Então eu fiquei a vida inteira no colégio franciscano. Então acho que é muito comum esses lugares. Com as mulheres que eu converso, né? Vem muito antes de você saber que tem um nome, de você dizer sou
feminista, entende? Ou de entender o próprio feminismo, né, Cami? Então, eu acho que vem deste lugar antes de ver, que, logicamente, na minha época, também meu pai e minha mãe vêm dessas codificações que eram, né, de mulher minha não trabalha fora de casa, não se veste com uma saia de tal altura, sabe? Por exemplo, na minha casa, os meninos não precisavam lavar louça, só minha irmã. Então, entre aspas, eu não precisava lavar louça. Meu irmão podia chegar mais tarde em casa e minha irmã tinha que chegar antes da meia-noite. Meu irmão podia ter acesso ao carro, ao dirigir o carro, e minha irmã não. Então, eram pequenas coisinhas que se ia vendo que era direito para um e obrigação para outros, e que outra pessoa estava aberta. Tanto que, quando meu pai, né, isso daí eu tive 2 tentativas de suicídio, enfim, não vou contar minha história que já foi contada em Jô Soares, em Pedro Bial, Luciano Gimenez, já foi contada em tudo que é lugar, então não vou nem contar a minha história aqui pra gente. Né? Dá uma Não, só e a contar. gente vai lá. Maitê Schneider e Pedro Bial aparece, Maitê Schneider e fulano aparece. Então já fui em tudo, então é só botar lá. Às vezes vai aparecer a Maitê Proença antes, você vai ver que não sou eu. Aí a segunda que vai entrar sou eu, Alice. Eu nem sei porque ela entra antes de mim, mas enfim, beijo, Maitê. Mas daí dentro dessas coisas todas, eu lembro depois, daí que nem eu falei, né, com 14 anos a primeira tentativa de suicídio, chegando aos 16 a segunda, e na segunda meu pai me leva numa terapeuta, que ele me conhecia há poucos, lá em Curitiba na época, para tentar entender o que eu também não sabia explicar. Que eu não sabia explicar. E eu queria tirar minha vida, que eu falei, putz, eu sou um problema, e eu quero exterminar com este problema. E eu lembro, lógico, depois de fazer muita terapia, de tudo, o médico falar, é uma pessoa trans, e daí foi explicando o que era, daí me assustei, porque na época também não tinha cirurgia, não tinha SUS, não tinha nada, enfim. Mas daí voltando, com 18 anos, quase 18 anos, daí eu já tava tomando hormônio, já tava bem mais evoluída, assim, nas coisas. E daí meu pai falou, mas você tem certeza que você quer seguir essa vida? Porque veja bem, você vai precisar começar a lavar a louça, você vai ter hora pra vir pra casa, e não sei o que. Começou a falar tudo de ruim, assim, Chocada, sabe? E ele achando que aquilo ia me desestimular, de tipo, sim, eu quero. Parecia aqueles programas que você tinha de auditório, você quer trocar isso por isso? Fala com sonho. Quero trocar! Você fazia essa loucura. E quanto mais ele falava daquelas coisas, entre aspas, que eu estava perdendo, mais meu olho brilhava e falava, gente, vou lavar a louça, eu vou pegar no detergente, gente, que loucura! Quero. Muito mais próxima de Sabrina também, né? Então você tá assim, e daí eu falava, gente, chegou o meu universo agora. Mas ele tentando botar todos os empecilhos, entre aspas, você tá abrindo mão deste lugar. E daí eu comecei a entender que o contrário não é o contrário, que muita gente compara de machismo com feminismo, é justamente para não ter este lugar imposto, é para você ter tua possibilidade de escolha independente de É a questão social. É a questão do que te foi imposto. Se você quer ser a mulher que casa, que cuida de filhos, que lava roupa e etc, seja. Agora você não pode ser como essa fosse sua única escolha imputada, como prosseguimento de vida. É por essa liberdade que o feminismo luta. E não pelo contrário, porque como falo, e nem é uma frase minha, mas é muito dita e eu concordo, fala assim, a gente ainda tem que agradecer que as mulheres estão procurando a tal equidade. Porque se elas quisessem vingança, estavam ferrados, entende? Porque se fosse para ser o mesmo lugar, e não é no mesmo lugar, porque esse lugar é péssimo que foi construído, é justamente o contrário. É lugar da construção de um novo com liberdade de possibilidade, que se a pessoa quiser se prostituir, vai se prostituir. Com dignidade, inclusive, com direitos e garantias trabalhistas, etc. Se for escolha da pessoa, mas não como única imputação, a que ela siga como profissão, porque nada mais é possível. Acho que esse é o grande recorte, né? Quando a gente fala do recorte de gênero, acho que vem tudo isso, tá vendo? A fala do seu pai. Você quer de verdade pensar em outro gênero? O que veio primeiro são os lugares sociais que lhe foram impostos ao nascer. Entende? Então, isso é muito nítido em muitas décadas de criação de todas as gerações passadas aí. Eu tenho esperança de que mude um pouco. Eu sou mãe de 2 meninas. Eu tenho uma menina de 18 e uma de 11. Então, pelo que eu vejo delas, das amigas, daquilo que a gente conversa, eu acho que isso está mudando um pouco. Tenho experiência de que muda muito. Muda muito. Já é outro mundo também, outro mundo. Eu vejo que existe essa mudança, mas eu ainda acho que as mulheres, dentro desse recorte, assim, falando só de nós aqui, eu acho que a gente ainda perde um lugar de vantagem, uma velocidade de mudança, quando a gente não olha uma para a outra, com a equidade que a gente tanto pede para o outro gênero. Entende? Sim. Então, a gente fala muito sobre eu quero equidade de gênero, mas eu quero para quem?
A gente ainda fala muito, eu quero conquistar lugares, mas desde que seja para mim, para outra que é diferente de mim, não. Então, assim, a rivalidade feminina que a gente cresceu, alimentadas por ela e alimentando-se, né, e alimentando outras relações com essa rivalidade, nos afastam muito e nos deixam mais atrás ainda por conta desses, como, por exemplo, esses 132 anos aí de tempo para a gente alcançar uma equidade. Nesse salarial, salarial, né? Não tô nem dizendo exato. de gênero, né? Salarial. Aí, assim, eu queria puxar de vocês 2 experiências distintas, cada uma de acordo com o que nos difere aqui nessa mesa. Quando eu falo, por exemplo, da diferença entre nós duas somos mulheres negras, a minha pele é mais clara do que a sua. Então eu sei que quando a gente entrou junto aqui nesse prédio hoje, eram 2 mulheres negras entrando em um ambiente, mas os olhares são diferentes para mim e são diferentes para você. Você entrou depois, mas os olhares também são diferentes. A gente sabe disso. Isso é aquela pequena, né? Aquele olharzinho de canto de olho. Eu queria entender de vocês. Nós 3 somos empreendedoras. Eu queria entender de você o quanto o seu recorte racial te deixou distante na sua jornada de empreendedorismo. E, Maitê, eu queria te fazer uma pergunta, se você me permite, sobre a tal da polêmica de coisas que nos separam ainda mais dentro do gênero, como quando a gente fala pessoas contra ou pessoas que menstruam, ou... Eu, de verdade, não vejo diferença. Eu acho que quando a gente fala de equidade é exatamente para que essa diferença não seja vista nesse lugar. Qual é a melhor resposta? Queria ouvir essas provocações de vocês. Bom, quando eu decidi que queria virar fotógrafa, e era uma coisa assim que estava um pouco longe uma distância social de dinheiro, porque para você ser fotógrafo você tem que ter um dinheiro para investir, eu não tinha. Começou ali os desafios de entender que a minha imagem venderia, porque eu sou empreendedora e minha imagem venderia. E se colocar nesse lugar de eu tenho uma empresa, demorou muito tempo. Porque as pessoas olhavam assim, você só aperta um botão, você é uma fotógrafa. E quando eu fui participando de vários congressos fotográficos, você não vê fotógrafos negros, é muito, muito pequena a parcela de verdade, assim, a maioria das minhas colegas de trabalho, inclusive, são brancas, né? E aí, até quando que eu fui E quando eu comecei a me empoderar, eu falei assim, não, eu tenho uma empresa, porque eu tô gerando, querendo ou não, gera ali uma economia ali no meu bairro, eu pago pessoas para fazer algumas coisas para mim, porque, enfim, eu preciso de insumo, eu preciso de produto. Claro, você fomenta Teve uma pessoa aqui num evento que ele chegou para mim e falou assim, legal, para que empresa você trabalha? Quem é seu chefe? Aí eu falei assim, a empresa é minha. Eu sou a minha chefe. Nossa, você é a sua chefe? Quantos anos você tá na fotografia? Eu acho que eu tava 5 anos. Eu tô 5 anos. Um bebê. Me invalidando. E numa outra situação, outro homem, sabe? Nunca um homem, mas sempre um homem. Mas um outro homem chegou e falou assim, quantos anos você tá na fotografia? Eu falei assim, mas gente, de novo, tô há X anos. Nossa, eu tô há 20 e poucos anos. Então assim, não interessa o que eu tenho de portfólio, o que eu já fiz, eu sempre vou ser invalidada, tanto por ser mulher e também a minha cor da minha pele, né? As pessoas vão me olhar. Eu já chego num lugar, como uma amiga minha falava assim, já vou chegar num lugar negativa. E aí lá eu tenho que ir saudando os meus pontos com as pessoas para elas enxergarem que eu tenho um potencial, enxergar que eu sou sim inteligente, que eu sou uma pessoa visionária e que eu tenho um negócio, né, e ele é rentável. E é todo esse momento, né? Então, é cansativo, cara, porque a gente chega num lugar e às vezes eu trabalho um pouco para classe A, tenho alguns clientes classe A, e são eventos que eu preciso chegar me validando. Eu tenho que chegar me validando, mostrando que sim, eu sou muito boa para estar aqui, que eu sou competente para estar aqui. Esse lugar é meu. Esse lugar é meu porque lutei muito pra estar aqui, né? Então, é uma luta diária, né? E isso é para várias pessoas da minha profissão. É uma luta porque
as pessoas entendem de fotógrafo de sucesso que é homem. Homem que é fotógrafo de sucesso. O cara que é o fotógrafo, só ele que é o fotógrafo de sucesso. Mulher serve pra fotografar a família, porque, né, vocês são mais delicadinhas e vocês tratam mais... Gente, tem mulher que nem quer ser mãe, entendeu? E nem gosta de criança. Existe. E tá tudo bem, né? E não me colocar no lugar de você só vai ser boa se você fazer foto de família. Não, eu sou boa no que eu decidi ser boa, né? Eu posso ser boa no corporativo, eu posso ser boa em foto de família, sim. Eu também posso ser boa em foto de casamento. Então é sempre me posicionando nesse lugar de eu vou ser boa no que eu decidi, no que eu quero. Não por ser mulher e estar no lugar de só fotografar a família. Porque isso não é uma realidade, né? Então é uma luta diária. Mais um lugar que te colocaram sem te questionar antes. Sem me questionar. Então, o pessoal, você é fotógrafa de família. Também. Mas não eu faço só. fiz todo o redesign da minha empresa agora, com 10 anos de profissão. E também maturidade, sabe? Acho que a gente cria uma maturidade, né? Atuando 10 anos numa profissão. E eu mudando totalmente a minha posição e minha autoridade sobre isso. Porque agora eu estou focando no corporativo. E eu vou ser boa no corporativo. Eu não preciso ser só boa no família e não quero ser reconhecida como fotógrafa de família e etc. Eu posso ser boa no que eu decidi, entende? Sim. Então, talvez no começo eu tenha sido condicionada a ser fotógrafa de família porque não tenha tido um outro nicho e ter ali um viés, sabe? Assim, eu poderia ser boa em X coisas, que você entendeu? quisesse. Exato. Mas o que me foi aberto pra começar a portinha pra eu chutar foi ali na fotografia infantil e de família. E aí, depois que entra, né, no mercado, você tem que primeiro se provar algumas vezes para depois ter essa jornada. Muitas. Algumas várias. Sem Sem dúvida. dúvida. Muita gente. Exato. Sem dúvida. E é o celular que você usa, os lugares que você frequenta, a roupa que você usa. Então, até você colocar a sua identidade, você entender onde você está inserida e se ponderar disso, leva muito tempo. Muito tempo, demora. Só que assim, talvez pra minha amiga que é branca, não tenha levado tanto tempo pra ela ter essa autoridade pra ela. E acontece com muitas. Não leva muito tempo pra você ter essa autoridade. Então, a questão do feminismo negro é isso, de entender que estamos dentro do feminismo, somos mulheres, temos as nossas pluralidades e a gente vai lutar por coisas que talvez as mulheres brancas não vão entender. Elas não vão entender que, de repente, a gente tem que se sentir segura de colocar um black pra fora e falar assim, agora eu vou no meu cliente dessa forma, porque é dessa forma que eu sou. Às vezes elas vão falar assim, tá bom, é seu cabelo, tá tudo certo, mas pra gente ter um outro contexto, né? Então, são coisas que o feminismo, em geral, não vai ter essa pauta tão importante quanto é pro feminismo negro, sabe? Por isso que a gente tá aqui debatendo. Por isso que o tema é esse. Não, e o quanto é importante trazer essas... Eu trouxe já no começo um pouquinho dessas interseccionalidades, né? O quanto é importante a gente trazer esses cruzamentos para além de uma única característica, né? Porque nós somos seres plurais, né? Como o nosso podcast, como tudo, né? Nós somos plurais em essência, atravessados não só pelos marcadores tidos, mas também pelos nossos papéis sociais, pelas nossas representatividades, pelas nossas vivências, experiências, etc. E é importante esse ponto, por exemplo, na Transemprego, já respondo a tua pergunta, só porque ela falou disso. Não tem problema, vamos lá. Que ela falou. Adoro. A gente vai dando uma entradinha, assim, né? Porque, por exemplo, na Transemprego que a gente vê, na Transemprego está completando 11 anos agora, né? Então, tem aumentado a empregabilidade realmente, tem aumentado o número de empresas parceiras, mas, por exemplo, levando em consideração a mesma soft skills e hard skills e levando o mesmo nível de senioridade de uma pessoa, por exemplo, um homem trans vai ser muito mais facilmente contratado que uma mulher trans. Né? Sem dúvida. Se além de ser uma mulher trans, ela for preta, me dificulta em 72% a colocação na mesma vaga, ela tendo as mesmas tipificações, pré-requisitos para determinada vaga. Se ela for uma pessoa que, além de trans, for preta, tiver mais de 50 anos e tiver uma deficiência, nem vaga específica para pessoas com deficiências eu vou conseguir. Porque quando eu for no próprio LinkedIn, vou toda feliz, às vezes, tipo, olha, contratação, sei lá, para jovem aprendiz, programa exclusivo para pessoas com deficiência. Eu vou lá correndo e falei, ai, que ótimo, eu vou divulgar na Transemprego, é gratuito, você não vai cobrar, não vai gastar nada, não precisa de budget, nem nada, achando que vai vir uma boa resposta. Ele fala, mas é para pessoa com deficiência, não é para trans.
Exato. Eu falei, mas... E uma coisa elimina a outra? Porque as pessoas ainda acham que tem uma característica que lidera. Porque você só pode escolher um check in the box, E daí né? eu fico pensando... Ou você é uma coisa, ou você é E daí eu outra. fico pensando, esses dias eu tava trabalhando, para as consultorias para várias empresas, como eu disse, eu tava fazendo consultoria para uma empresa que ela me convidou, agora não estou fazendo mais no momento para essa empresa, me convidou para o lançamento do 9º grupo de afinidades, né? Que eles estão fazendo religiosidades e etc. E daí eu falei assim, 9º grupo? Mas que grupos que vocês têm? Daí ele foi dizendo os grupos, tudo tal, e falou, mas parece que você ficou meio reticente. Eu falei, não, é que eu tô aqui pensando, na verdade, eu fico pensando, né? Uma pessoa aí que seja uma mulher preta, com deficiência, trans, que ela mora na periferia, que ela seja de matriz africana, que seja uma mulher, que ela esteja nos 9 grupos, ela faz como? Ela trabalha quando? Ela fica meia hora em cada grupo, ela decide, hoje eu tô mais preta que trans, hoje eu tô mais com deficiência que preta. O que ela faz? Eu fico preocupada com ela isso. Tem que lutar 10 vezes mais em todos os espaços. Todos os espaços, porque a gente sabe Todos quanto os que isso espaços. gera em termos de excludência. Quanto mais marcadores que te afastam daquele topo, né? Daquele Olimpo lá, que tem alguns comendo a ambrosia, mais você vai ter dificuldades na acessibilidade com relação a isso, né? Então, é tão importante você falar isso que eu falo, gente, né? E acho que tem a ver um pouco com a resposta da tua pergunta, né? Quando a gente fala, mas daí que você fala pessoas é uma generalização. Que é como antigamente a gente falava, os homens, né? Que falava da humanidade falando do homem, né? Como um ser absoluto e eterno, né? E é importante quando isso nos une enquanto ser humano, que seria muito legal, né? Então tem algumas palavras que seriam legal. Se não unisse humanidade, através da empatia que falta, se a gente se unisse enquanto cidadão e todo mundo fosse cidadão, não tivesse cidadão de primeira, segunda, terceira, ou gente que não é nem tida como com direito de cidadania, nem mesmo aqui reconhecido, nascida, né? Porque não é reconhecido como gente, é invisível enquanto pessoa, é um ser abjeto, de corpo abjeto, de vivência abjeta dentro da sociedade, entende? Então, algumas palavras a gente poderia generalizar, e um deles é pessoa. Pessoa tem a ver com ser gente, sabe? De sair da coisificação, de sair do objeto. Então, quando veio esse termo que você falou, né, de pessoas que menstruam, né, foi justamente, em alguns lugares é interessante o uso dessas palavras mais gerais que englobem para além de homem e mulher. Porque homem e mulher, primeiro você está falando de um binarismo que não é real. É um binarismo que não... Exato. Nós não somos seres binários, né? Porque entre macho e fêmea, que seria o XX e XY, a própria ciência já mostrou que existem 52 possibilidades de alterações cromossômicas, isso só falando de cromossomas sexuais, não estou nem falando de outras possibilidades, né? Então, que são chamadas pessoas intersexo, né? Que agora a gente está aí com a volta da novela Renascer, da Globo, trazendo de novo essa agora temática voltou, né? Tudo, que eu inclusive estou de consultora, também faço isso, estou de consultora nessa novela mas também de gênero. O que a mãe não faz? Não faz, onde ela não a mãe tem o que você não faz. Então, alguns lugares, como por exemplo, saúde, educação, que deveria de ser acesso universal, essas palavras nos ajudariam para que todas as pessoas, para além do binarismo, que já não é, a gente sabe que não é uma verdade, pudessem ser contempladas como educação, como segurança, porque todo mundo que vive no mundo deveria ter acesso a esse básico. Sim. Então, quando veio essa história, como pessoas que menstruam, a gente quer falar mulheres, não. Porque nós temos homens trans, pessoas transmasculinas que menstruam, que têm útero também. E que tem que passar por este apoio também que você está tendo. É por isso, precisam ser contempladas dentro dessa discussão. E se a gente coloca dentro desses termos binaristas, essas pessoas são excluídas. E quando a gente fala de feminismo, é sobre isso. É sobre inclusão. É sobre fazer parte. É sobre liberdade de possibilidade. Liberdade de ser. Liberdade de parir o ser humano para além do ser humano que você nasceu. Exatamente. De saber de verdade quem você é na fila do pão e que pão que você quer comer. Você quer ter pão com glúten, sem glúten, se você quer pão, sabe, com fermente, com linhaça, com gergelim, sabe? Você decide o que você quer fazer. Então, isso que eu falo. Então, quando vem o discurso, que daí várias mulheres falam, porque agora que falou pessoas com útero, pessoas que menstruam, entende? Eu me senti excluída. Eu falei, mas como? Se você continua contemplada, você não foi tirada de dentro. Você não é uma pessoa. Você continua sendo uma pessoa e você continua menstruando ou não, mas porque você também tem o poder de decidir. Mas você continua, mas você continua estando dentro agora, desse só grupo. Porque não é porque entrou, não é porque, por exemplo, ela foi excluída que houve essa revolta. É porque entraram pessoas que ela não aceita que entrem. E aí que tá um horror, entende? Porque muita gente acha, e por isso que é tão importante aquilo que você falou, da gente não só
falar sobre privilégios como todo dia acordar analisando o nosso lugar de privilégio. Sim. E isso é uma responsabilidade, nosso lugar né? de privilégio, entende? Todo mundo, mas eu sou uma mulher negra que moro lá em Paraisópolis, Maitê, para quem não conhece, é aqui uma comunidade, uma favela grande aqui que tem em São Paulo, moro lá em Paraisópolis, tô com 50 anos. Eu falo, nossa, difícil, porque ser mulher é difícil, preta é difícil, morando em Paraisópolis é difícil Mas de mesmo. 50 a mais sabe, também é difícil. Porque vai ser 50 a mais. Eu pergunto, mas você nasceu no Brasil? Nasci aqui. Eu falei, então não é migrante. Já temos um privilégio para analisar. Sim. Né? Você tem deficiência? Não tenho deficiência. Mais um privilégio. Porque não é privilégio ter deficiência ou não? No Brasil porque a gente sabe a falta de acessibilidade que é. A gente tem aí 24% das pessoas que têm alguma deficiência e só 1% tem emprego formal. Mesmo com uma lei há mais de 30 anos de cotas, entende? Então, até essa pessoa que acha que não tem que fazer o exercício. Mas por que é esse exercício? Porque daí você reconhece que quanto mais privilégio uma pessoa adora, mais ela tem que acordar com a responsabilidade de ser agente da mudança. Sim. Exatamente. Mais você tem que ser. Então, essa mulher que já está num lugar mais difícil dentro da nossa sociedade, que se sentiu prejudicada simplesmente porque incluiu pessoas, entende? Tem que fazer essa análise pessoal. Porque ela está compartilhando de um machismo, de uma reprodução de machismo. Sim. Que colocava, se entrou uma mulher aqui porque estão tirando um homem. Não é este lugar. Não é. Não é um lugar, porque para entrar um não se tira outro. Direito e privilégio são duas coisas tão incríveis que quanto mais você faz com que as pessoas tenham acessibilidade a eles, mais a gente melhora enquanto sociedade. Exatamente. Isso que as pessoas têm que entender, que sabe? o feminismo ele é um movimento político, né? E que quanto mais pessoas entenderem isso, e quanto mais pessoas com pluralidades diferentes tirarem esse tabuzinho de nossa, vocês são super mimimi, só quer mostrar os peitos. Você entender que, mas não tem ninguém numa cadeira de poder me representando. Agora temos a Erika Hilton. Maravilhosa. Maravilha, precisamos de mais. Nossa, Presidenta, não tolerarei. Ela não vir aqui no pode. Então, assim, o que é maravilhoso. Agora, meu leque. É o momento do meu leque, meu vento. Momento leque do privilégio. Mas isso é incrível, Gente, porque maravilhosa. a gente tem já, olha que movimento incrível, né? A gente temos a Érica lá. Só que a gente queremos mais Éricas lá. Queremos uma presidenta negra também, por que não? Sim. Pra também Você sabe que vereadoras, uma presidenta negra que não deputadas. seja arrancada sem ter feito nada, né? Que não Depois. seja porque impeachment, chegue e Uma pessoa- permaneça. Tem uma pessoa que escreveu, é francesa também, eu só sei que é francesa, então eu já não vou nem citar porque eu sou péssima de cabeça, já deu pra anotar, mas já vou dizer que a frase não é minha, que falou assim: eu só vou acreditar que a gente tem igualdade entre homens e mulheres quando mulheres ocuparem os mesmos lugares de privilégios de homens, entende? Mesmo sem ter competências pra estarem lá. Exatamente. Entende? Isso Daí não vai ela vai acontecer. mostrar que a gente teve igualdade. Isso não vai acontecer. Porque uma mulher, além de sofrer muito mais pra chegar lá, ela tem que batalhar muito mais pra se Pra manter. se manter. É o que a gente fala de Porque as pertencimento, pessoas veem em permanência. termos de boicote, tipo, agora a gente vai tirar, porque ficam catando aquilo como uma E o denúncia, machismo né? nessa área é o seguinte: a mulher, ela conseguiu ser uma diretora fodona e tal. Mas com quem ela teve que dormir pra conseguir esse Nossa, cargo? quantos já não mas vimos? ela só tá se mantendo ali porque ela tá Porque dando tem- pra alguém. Então, o machismo, ele tá tão incrustado. Ai, gente, tá tão difícil vou- dar, né, gente? Voltando ao Tinder. Então, ai, gente, Voltando se ao fosse Tinder. tão fácil, gente, eu já tava de ciúme A de gente uma tinha ficado multinacional, só no gente. LinkedIn, Falei, mas não, essa mas aqui Assim, a gente não tá estaria, fácil, né? olha. Enfim. Passei por 2.400 empresas, gente, se dá, fosse fácil. Nem o diário que fala que tem teste do sofá. Exatamente. Não é assim também, gente, Exatamente. olha. Gente, ó, eu não tô aguentando. Eu vou ter que dar uma pausa aqui, porque eu preciso puxar o momento pedaçudo. Enquanto eu vou rindo aqui e saboreando meu sorvete, eu vou ter que interromper e fazer uma pausa breve aqui pra falar sobre o momento pedaçudo, porque senão a gente vai continuar aqui, ó, e eu não vou ter essa chance. Já que agora ficou esse calor aqui no estúdio, eu vou aproveitar 1 minuto enquanto eu dou umas colheradas aqui nesse potinho cheio de sabor e ativismo que a Ben & Jerry's mandou aqui pro estúdio. Se vocês não conhecem, não percam tempo, vão atrás e procurem saber, procurem conhecer, porque é uma euforia
a cada colherada nesse potinho, gente. Enquanto Não, eu vou eu posso aqui... falar, e a Bene Geldes, né, que é parceira da Transemprego desde lá o Faz começo, tempo. né, desde o Uhum. comecinho, é a única, ó, que eu trabalho com muita empresa, são mais de 2.550 empresas parceiras da Transemprego, é a única empresa que separa dentro da contratação LGBT O T, de pessoas trans, o quadrado porque do ele T. consegue saber seriamente quantas pessoas trans temos e onde queremos chegar construindo metas que sejam no critério SMART, possíveis, palpáveis, de serem realizadas, entende? Então, a única empresa, porque a maioria das empresas, tipo, aqui é tantos por cento, aumentamos 2% de contratação LGBT. Eu chego na Mas e empresa aí, e né? tipo, E aí? quantas trans? Quantas trans? Nenhuma. Nenhuma, só... Ninguém bissexual, é só GGGGGG. Então é a única empresa, até hoje, pelo menos em termos de empregabilidade trans, que faz isso. Eu falo assim, olha, então... Quando eu vi aqui, eu falei, eu não gosto muito. Mas eu falei, Jerry, eu amo. Então que bom, vamos Tá ser bem vendo? Se a gente tá pedaçudo. falando de ativismo, a gente tá falando de euforia, a gente tá aqui, ó, no lugar certo. Eu vou, gente, o momento pedaçudo é aquilo. É um momento que, enquanto eu vou aqui me refrescando, eu vou deixar o microfone aberto para vocês darem aquele recado. Toma Sabe uma aquela injeção que as pessoas precisam ouvir? Aquele recadinho especial que para reverberar, para as pessoas entenderem por que é importante a gente falar sobre feminismo para todos os recortes de gênero. É importante a gente falar, na minha opinião, para você que está em casa, tudo, porque enquanto a gente não tiver um futuro que seja para todos, entende? A gente vai estar muito longe desse ideal, né? A gente está construindo este lugar ideal ainda. Então a gente só vai conseguir se todo mundo participar, não pode ser mais para algumas pessoas somente a construção, né? Tem uma escritora que se chama Djamila, a Djamila, eu tava falando da Djamila, tava pensando na Djamila Ribeiro, mas é a Djanira Silva, e ela tem uma frase muito legal que acho que tem tudo a ver com isso que você me perguntou e que acho que é bem cabeçuda, mas que abre as nossas mentes, assim, para construir os nossos novos lugares, nossos novos castelos, que ela diz assim, a gente acha nessa vida que a gente é o que a gente junta, né? O dinheiro que a gente junta, as roupas que a gente junta, os amores, os trabalhos, né? As experiências que a gente junta, mas não, a gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha. Então, acho que é importante a gente pensar nesse tema para cada vez mais a gente parar de se preocupar não só em ter, mas no que a gente quer ser. Quer ser. No qual mudança que a gente deseja ver, sabe? Da gente começar a ser parte. Que nem você tinha dito lá no começo, você falou, realmente, se a gente não tá no mundo... Por que a gente não tá no mundo ideal se todo mundo quer chegar neste lugar melhor para todo mundo? Por essas duas razões, entende? Ou porque você não tá fazendo nada, achando que nada tem a ver com isso. Isso é péssimo, porque todo mundo tem a ver, tá todo mundo conectado, entende? Ou pior, entende? Né? Você tá fazendo muito pouco e pode fazer muito mais. Que é aquela pessoa que diz, mas eu nem discrimino, eu tenho amigo gay, Eu até tenho mas amigo. olha, eu até respeito as mulheres e me embato. Então é este lugar, entende? Não porque não queremos isso, a gente quer uma pessoa que seja de maneira muito mais ativa essa mudança, né? Então eu acho que isso é bem cabeçudo, bem... Nossa, como falei pra essa ideia? Me ajuda, Brasil! Me ajuda, e agora? Missão dada. Ai, que diva! Bom, você, mulher, que sempre falou que odeia feministas, reflete um pouquinho e entende o que é o feminismo. Se você é uma mulher que apoia outras mulheres, que dá a mão ali pra ela correr junto com você, sinto te dizer, mas você é uma feminista. Então é isso, meu momento pedaçudo. Maravilhoso. Intensa, direta. Eu espero que... Sim, viu? Um dia eu vou ter esse poder de síntese. Amiga, mas sabe por que eu falei isso? Porque todo mundo... eu não sou feminista, meu Deus do céu. Só que, amor, Ainda fala, não sou você... feminina, graças a Deus, né? mas é uma pessoa que corre muito com mulheres, que dá a mão, que tem sororidade, que tá ali lutando no quadrado dela, mas a luta do feminismo é justamente essa, você fazer o que você tem de melhor para as coisas evoluírem. Todo mundo falava assim, você é feminista, né? Quero ver você se faz alguma coisa. Eu falei, olha, eu tenho um projeto social voltado para mulheres empreendedoras dentro da periferia de São Paulo. Eu não preciso provar para essa pessoa que eu sou feminista. Eu faço a minha parte dentro daquilo que eu posso. Até porque esse tipo de coisa, quando a gente se propõe a fazer, a gente não faz para o outro. A gente faz... É igual voluntariado. Exato, é um A gente não faz... Eu confesso, eu já falei isso em vários lugares. Eu, quando comecei a fazer trabalho, mentoria voluntária, eu comecei achando que,
Ai, como eu sou especial, olha que bom coração. Eu vou dividir o meu conhecimento com outra pessoa, porque, eu sou muito boazinha. Imagina, não durou meia hora essa minha soberba. Porque na hora que eu comecei a entender, na primeira conversa, que quem estava ganhando mais com aquilo era eu, eu falei, gente, eu não preciso convencer ninguém do que eu estou fazendo, Exato. porque eu faço por mim, eu não faço por outro. Hoje, eu não faço por alguém. Eu não faço para mostrar para essa pessoa que fala, eu quero ver o que você faz. Eu faço e não é por ela, não é por... entende? Hoje, no meu projeto, eu já fotografei 55 mulheres em 4 anos. E são 55 sonhos, são 55 empreendedoras. Tá por trás são daquilo. 55 pessoas que mudam a realidade da família delas e onde elas moram. Ah, mas você só faz fotografia. Não. Você sabe que uma fotografia faz por uma pessoa? É um momento que ela está se colocando ali. É como se fosse um atestado de eu sou foda. Ela vai se ver ali pronta e passando autoridade, fazendo a empresa dela rolar, sabe? Então, são 55 pessoas que eu aprendi muito. Elas podem ter aprendido alguma coisa comigo, mas o projeto existe porque eu aprendo com elas todos os dias. E ser feminista é isso. Eu quero te perguntar isso. A gente está falando bastante sobre... a gente falou bastante sobre essa questão de eu sou feminista e a gente ser questionado por isso. Acho que essas pessoas que questionam dessa forma estão fazendo aquela pequena confusão entre feminista e feminazi. Ah, sim. Né? De que, então, não pode mais nada, então homens são... Que é o que a gente falou, né? E não é bem assim. Como vocês enxergam essa diferença? Amiga. Porque isso é importante a gente falar. Considerando que a gente está num lugar aqui que a gente se sente muito confortável falando, mas a gente pode ter um monte de gente que está assistindo e que está sendo levado por essa ideia. Ai, gente, eu encontro 3 feminazes lá falando, aposto que elas saíram tudo queimando sutiã aqui no estúdio. Não é bem assim. Não é assim. No começo, eu acho que quando você está estudando sobre feminismo, você vai ser atravessada por muita coisa. Muita coisa. E principalmente aquela, não, o homem não pode abrir a porta pra mim. Não, várias coisas. Hoje... Mas você é feminista, quero ver você carregar um saco de cal nas costas. Você é feminista? Então paga a minha conta. Você é feminista? Então paga toda a conta. Você é feminista... O saco de cal né? Exato. E aí, assim... Não, me falaram, quando falaram do cal, eu falei assim, não pode ser de cimento. Daí falou, por que cimento vai ter? Eu falei, não, porque eu sempre faço a terapia do cimento. Vocês conhecem? Não. Você vai numa loja de construção, se você não tiver construindo em casa. Não, abraça o saco de cimento. Eu agressiva, mete o soco no cimento. Poderia, mas não. Deve ajudar também, né, amiga? Mas tem a terapia da árvore, que você abraça a árvore pra se sentir conectada com a terra. Mas a do cimento, você abraça o saco de cimento. Fica ali 1, 2, 3 minutos, relaxa, fica pensando só coisas boas. E por quê? Porque toda vez que você abraça um saco de cimento, você tem que acreditar em algo que um dia vai ser real. Eu então achei é a terapia incrível. do cimento, entende? Pra quem não é muito de natureza, eu achei concreto. Gente, próxima vez você entrar numa loja... É real, entende? Eu vou lembrar também concreto é real. Então abraça o saquinho de cimento, entende? Então é importante você fazer essa terapia, entende? Ai, gente, eu amei isso num nível. Mas, enfim, Não, voltando. Eu acho que hoje em dia eu aceito ser agradada. Hoje em dia tá tudo bem se uma pessoa quiser abrir a porta do carro pra mim. E tá tudo bem Seja homem ou mulher. Seja homem ou mulher. E aí a pessoa o afeto dela, receber esse afeto. Porque parece que, você é feminista, é como se você não fosse uma pessoa afetuosa. Não fosse, exato. Você fosse isenta de receber afetos. Ou que não gente, aceita, exato. Eu sou a pessoa que mais chora, eu sou a pessoa que mais gosta de ser abraçada, eu sou a pessoa que mais gosta de gentileza, entendeu? Ela tava aqui me abanando, isso pra mim é um afeto, entendeu? Então, assim, eu acho que é tirar essa visão de que nossa, ela não precisa de ninguém. Não, gente, tira um pouquinho dessa capa, tá tudo bem, a gente vai lutar por direitos, mas também a gente pode ter prazeres, né? E não precisa inviabilizar coisas que você julga. Equilíbrio, né, gente? Tirar, inclusive, do homem, né? Que acho que tem obrigação, sabe? Eu tenho que ser o protetor, eu não posso ter fragilidade, eu não posso chorar, eu não posso dizer que eu não tenho dinheiro pra pagar a conta, eu quero te convidar pra sair. E a mania tênue da gente reproduzir. Baixar a guarda também, dizer, tá tudo bem, eu não tenho gestão nesse momento, entende? E às vezes é você reproduzir um machismo. Às vezes você vai acabar reproduzindo um machismo. E assim, a gente tá numa linha de aprendizado e tá tudo bem, a gente vai acabar reproduzindo porque foram anos sendo formatado nesse projeto, né? E assim, o pessoal fala assim, nossa, mas feministas deixam o pelo crescer e não usa maquiagem.
gente, tá tudo bem você ser feminista, não gostar de pelos e tirar os seus pelos e fazer uma make. Eu fiz aula de auto-make e eu me senti maravilhosa. E por que eu vou ficar me sentindo menos feminista porque eu estou maquiada ou eu estou olhando para um autocuidado que eu julgo importante, né? Então, acho que essa é uma outra classificação muito injusta, né? Porque coloca a sua atitude política dentro de uma caixinha que também pode ser lida e traduzida apenas pela sua imagem, não pelas suas ideias e por aquilo que você defende. Que é uma causa coletiva. E é exatamente aí que entra a política, onde você fala, claro, que a maneira que a gente se veste, se apresenta, é uma política, é sim. Mas não se resume a isso. Exato. Então você não pode também colocar, tá vendo como eu acho que tudo isso é sobre se libertar de padrões. Sim. É sobre buscar um equilíbrio. Eu sou sim feminista, eu crio minhas filhas feministas, mas eu sim sou casada, eu aceito gentilezas e eu gosto das gentilezas do meu marido. E qual é o problema? Tem um monte de gente que eu falo, não sei o que, fala, nossa, mas você é casada? É, né? Eu sou. Gente, eu fico boba pra essas coisas. E é isso de novo, né? De novo sobre liberdade, né? Nada Exato. mais é do que o poder de você ter escolha de querer ou não algo, de dizer não sei agora, neste momento, se quer ou não. Exato. Isso eu faço ou deixo de fazer bem, de né, escolha. Má? E daí das muitas pessoas que falam, às vezes a pessoa chega assim, graças a Deus que eu não sou feminista. Fala assim, bom, primeiro que já errou, né? Chegou. Porque você já tá dizendo graças a Deus, você só consegue ter uma religião por causa do feminismo. Porque senão nem religião Nem você religião conseguiria você poderia acessar, ter. entende? Só a não ser que teu marido permitisse que você acessasse a religião dele. Que bom que você escolhe suas Propagasse, roupas, né? Porque senão seu marido ia fazer isso. Daí outras falam assim, Exato. nossa, o dia que tiver votação contra essas feministas, eu vou lá votar. Eu falei, não, então você tá errada de novo, porque você só pode Então você não votar poderia por votar. causa das questões E é uma feministas, ignorância. senão nem votava. Então, é umas dualidades que a pessoa não tem entendimento nem Não, histórico, é uma uma ignorância total. que vive nas trevas, entende? Que aceita isso como uma lavagem que foi imposta, de achar que é simples, porque acredita nesse binarismo, entende? Se não é bom, é ruim. Se não é azul, é rosa. Se não é bom, acreditar é mal, nessa sabe? verdade absoluta, né? Numa crença coletiva, uma verdade absoluta, sem questionar, E e nós que somos é assim, o fim, o preconceito exato. é o maior Será que a gente das tirou alguém das ignorâncias, trevas né? hoje? Eu acho que Será? sim. Será? Escrevam aí. Sim, sou feminista. Não. Das trevas eu não sei, mas que a gente trouxe pelo menos pro limbo, assim, pra desenterrar. Também depende de você, a tua força. Que a né? pessoa, Menina que se tá pelo nos menos as assistindo, não pessoas que estiverem assistindo forem contra e começavam assim, realmente, antes de falar qualquer coisa, eu vou dar uma pesquisada, ou eu vou entender mais Se a fundo. questione antes, Ou questionar, pesquisa de um fato, pouco. alguém que é feminismo, assim, tá, mas por que isso acontece? Acho que a gente já avançou bem, assim. Ai, adorei. Acho que Adorei. essas possibilidades, né? Eu sempre falo que não é sobre abertura, é sobre regaçamento, porque a gente tem pressa, né, amiga? A abertura é muito Não dá pra pouca, ser né, a gente amiga? ler, Não dá, Dá pra gente. ser, né, amiga? Eu falo, vamos, depois eu sopro, vamos. Inclusive, eu Tem assoprando, uma- porque, tipo, tem urgência, tem uma entende? música, Eu sou daquelas que vejo frestas. Eu Já tenho mais quer entrar. 76, né? Não, já faço rombo, né, amiga? Porque não dá pra ser frestinha. O vento tem que passar, Tem que não dá pra passar. ser aquela uma agulha, passará um camelo pela agulha. Eu falei, gente, nessa agulha tem que passar uma tropa, não um camelo. E eu vou empurrando a Arca de Noé inteira, que eu falei, Vambora. vai entrar, vai ser pra todo mundo, e esse futuro vai ser pra todos, né, amiga? Nossa, Tem uma Porque- música sério. do Baco que fala assim, não foi pedindo licença que eu cheguei até aqui. Assim, a gente pede licença, né? Mas é uma forma literal de Sim. falar. A gente tem que ir. Tem que Tem que- Não vai ser assim, mas quando der a gente vai. Não, a gente tem que ir. Se A gente tem espera. urgência. A gente Tem aquela música lá também, que era de um. Não sei quem canta, daí porque eu sou péssima de cor, mas você deve lembrar quem canta, que era aquela bem antiguinha que dizia assim: deixa acontecer natura. Não vai dá tá pra dando. deixar Não acontecer vai tá naturalmente. É bonito Não na dá. música, mas não vai. Ah, é deixar tão romântico, naturalmente. só que se sabe. Não tolerarei. Não tolerarei. Forçosamente, entende? Não dá pra Maravilhosa. ser naturalmente. Ai, não gente, demora eu muito. ficaria aqui Isso não mais funciona. horas. Eu ficaria horas, mas a gente tem tempo. Ai, que pena, gente. Eu amo quando chega nesse momento e a Eu gente tenho tá... mais pedaçudos. Mas Tem você mais fez uma pautas mesa para só com escorpianos. Você queria o quê, Não, amiga? eu sou de Ares, né? Então, ó, pra também não fica Ascendente atrás. Ares Ascendente também, Ares aí, ó, também. Double gente. Ares. Ai, bom, vamos encerrar então, falando de signo. A gente não encerra Mentira. nunca. A gente Jamais. cutuca. A gente nunca continua, fecha a gente ciclo, tá? Mas antes de verdade
A gente encerrar e falar um até breve. breve. Não, porque depois que chegarem os comentários das pessoas, não sei o que, a gente marca uma outra. Só pra ler os comentários. Mas a gente tem sempre o que... A nossa assinatura de encerramento aqui dos episódios é o momento Luther King, que é aquele momento que a gente traz o Eu Tenho um Sonho. Qual é o sonho de vocês quando a gente fala de feminismos para todos? Ai, eu vou chorar, assim. O sonho que eu tenho é de verdade meu projeto. Eu vou chorar, de verdade. Ai, que é muito forte pra gente. mim, amiga. Desculpa. Traz, não tem problema. Eu sonho de verdade que as mulheres consigam ser aquilo que elas querem. E eu luto para que o meu projeto seja a nível nacional, não só São Paulo. E que a gente possa evoluir enquanto sociedade, mostrar que a gente é foda pra caralho. Ai, que linda, maravilhosa. É isso, Ana. É Desculpa isso. pelas lágrimas. Gente, eu sou muito... Eu falei que eu sou Para, muito gente. emotiva. Tá vendo? Feministas também choram. Feministas choram. Feministas se emocionam. Gente, e é lágrima de verdade, não é de mentira. Não é de crocodilo. Não é de crocodilo. Não é de crocodilo. Vai, e o Eu seu? posso comprovar. Gente, tá mas você não existe. Veja com a frase da Djanira Silva, né? Que eu queria mesmo, o meu sonho é que a gente encontre o mundo onde a gente possa espalhar mais coisas boas do que se preocupar com coisas que a gente nem vai juntar, né? Seja porque quem for de caixão vai ser queimado e caixão não tem gaveta, quem for queimado vai ser torrado e vão queimar o que tá tentando levar junto. Então que a gente encontre esse mundo de espalhamentos, muito mais do que de juntar coisas, sabe? Muito mais mundo de possibilidades. Então eu sonho com esse lugar, né? De modo curto, assim, meu sonho curto, né? Que eu tô na Transemprego há 11 anos, um projeto que foi fundado por mim, por Márcia Rocha, pela Laerte Coutinho, nossa super cartunista, tudo. E a gente tinha um sonho quando começou de em 15 anos falir com a Transemprego. E ainda tá um sonho distante. Então eu sonho em falir com a Transemprego, que ela não seja mais necessária, que seja uma página que a gente se envergonhe de um dia ter existido, entende? Eu falo isso tanto Então na o sucesso da Transemprego vai ser quando ela for falida, que eu for fazer artes, que eu for fazer outras coisas, que não precisar mais, entende? Que as pessoas sejam reconhecidas para além das suas identidades, orientações, cores, religiões, mas que ao mesmo tempo essas especificidades não sejam ignoradas e sejam levadas com seriedade, porque fazem parte fundamental da construção de todo ser humano, entende? Então não é sobre apagamento, é sobre inclusão, mais uma vez, que é o nosso papo de hoje aqui. Maravilhosa. Que maravilhosa. Linda de morrer. O meu sonho é que quando a gente fale pessoas, esteja tudo bem. Que a gente não se prenda de quem a gente está falando, qual é o binarismo, qual é a identidade, qual é a origem ou o credo. Que a gente fale de pessoas e esteja tudo bem. Sim. Eu acho que é tão simples, né? Simples, é você gente. falar, poxa, eu tenho saúde. É o meu direito, não é um privilégio. Que os nossos direitos sejam apenas direitos e sejam de verdade para todas as pessoas, não sejam privilégios, sabe? Esse tipo de coisa. Acho que estamos caminhando, né? O que eu costumo dizer quando a gente trabalha com diversidade e inclusão, já falei isso várias vezes aqui no Pod. A gente dá um passo para frente, 2 para o lado, às vezes um para trás, 2 para frente, 1 para o ladinho, um diagonal. Às vezes a gente acha que vai, mas para no lugar, mas a gente está se movimentando, né? Acho que é essa grande... Exato. E acho que esse sonho tem muito a ver com uma frase que meu pai dizia. Meu pai partiu faz 3 anos, né? Para outro plano. E ele tinha uma frase que ele falou assim: nessa vida nós todos somos anjos, enfim, de uma asa só. E para levantar voo, conseguir nosso objetivo, nosso sonho, e a gente tá falando de sonho, a gente tem que fazer isso, ó. Olha. Na mão, uma para as outras. Porque sozinha com uma asa ninguém levanta voo. É dando mão que a gente junta a força das nossas asas, sem ser anjo caído, sem ser anjo torto, e vai todo mundo junto para onde a gente tem que ir. Coisa mais linda. Que episódio, gente. Que episódio. Ai, que pena ter que encerrar. Uma pena. Uma petição para ter 2 horas de podcast. Gente, eu vou pedir para vocês deixarem o arroba, como o seu projeto, pelo amor de Deus. Sim. Para que as pessoas saibam, para que as pessoas acessem. Vai ter também, traga aqui para que todo mundo busque. Bom, o meu arroba da minha empresa é @AnaPFotografia. E o meu projeto social é @Mulheres no Corre. E aí lá vocês vão saber quem o projeto vai beneficiar. E quem sabe você também pode ser uma mulher no corre com a gente. Então, acessa lá.
O meu não é nem o arroba, né? É o arromba, né? Porque, por favor, temos pressa. Arromba, Maitê. Arromba, Maitê. Rápido, urgente, né? Eu quero até 120, mas com 52 a gente tem urgência em São Paulo. Mas você pode acessar o meu... Depois eu me arrependo. Maravilhoso. Não, mentira, não me arrependo, não. Maravilhoso. Escorpião que se arrepende, mas Gente, não existe. não. Eu A gente posso dorme e não passa. repetir, Dorme e mas passa. eu falo, gente, não. Você pode acessar meu site, que é casadaMaitê.com. Pode botar BR também, que ela entra. E é isso. Lá tem todos os meus contatos, tem Tinder, tem tudo lá. Né? Revolucionária essa mulher. Porque eu vou nesses lugares, o LinkedIn bomba, mas os outros não, né? Esses dias, não, eu falo isso que sou eu, porque esses dias denunciaram e apagaram minha conta. E a pessoa que denunciou ainda era super fã meu, que me mandou um e-mail falando assim, mas que absurdo, estão usando tuas fotos no Tinder, você só de biquíni e tudo. Ele me defendendo, imagina, Maitê, você é uma pessoa, e ele todo... Eu não tive nem coragem de dizer que era eu mesmo, porque ele tava me defendendo tanto a minha moral, que eu falei, gente, eu vou ficar acabada. Agora ele sabe que... Não, meu Deus! Agora ele vai saber. Mas me deletou, né? Porque eu não ia dizer. Ele falou assim, e eu dizia, eu vou estar no quê de taieira? Eu tô com pressa, eu tô no Tinder, eu não posso, eu tenho que estar de biquíni, eu vou Mas o ponto positivo, ele tava te defendendo. Defendendo a minha moral ainda. Imagina, pegando fotos ousadíssimas, tudo. Eu falei, nem foi as ousadas, gente. Aí, Nem foi as ousadas ainda. Botei Putz, umas, né? putz. Mas enfim, então é pra saber de verdade, sou eu. Então não denuncia, Não porque tá denuncia, chato gente. isso, né? Eu já não posso mais nem usar Maitê Schneider, que já foi bloqueada nas redes. Estão vendo, né, gente? Aí, o que as pessoas aprenderam no podcast? Liberdade! Não denuncia a coleguinha no Tinder. Maravilha. E que a poxa. pessoa pode ser top voice LinkedIn, pode ter um Tinder e Top tá voice tudo bem. Eu não Tinder, perco tudo minhas, bem. minhas Tá tudo bem. capacidades e competências. Porque lá no por causa LinkedIn não disso. vai dar pra arranjar nenhum boy, né? É isso, gente. Maravilhosa. Gente, muito obrigada. Foi um prazer, foi Eu agradeço, divertidíssimo. cara. Parabéns E pelo acho que podcast. temos. Obrigada, gente.